Você acredita que algumas histórias simplesmente se recusam a morrer? Que por mais que o tempo passe, há ecos do que aconteceu, esperando para serem ouvidos outra vez? Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa é uma daquelas histórias que fazem a gente duvidar da própria memória. E eu quero saber o que você pensa. Deixe nos comentários se acredita em coincidências ou em algo além. Em 1998, no interior do Paraná, uma família inteira desapareceu da noite para o dia. O caso aconteceu em uma fazenda isolada, a cerca de 40 minutos da cidade de Cianorte. O casal, 2 filhos e um empregado, viviam ali havia anos. Gente simples, trabalhadora, que todo mundo conhecia. No último registro antes do sumiço, uma vizinha relatou ter visto luzes estranhas saindo do celeiro. Não eram lanternas nem faróis de carro. Eram feixes azulados pulsando como se respirassem. Na manhã seguinte, ninguém atendeu ao portão. Os vizinhos chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram a porta da casa escancarada, o café da manhã servido e o rádio ligado em estática. O relógio da parede marcava 2h17 da madrugada e nunca mais se moveu. As camas estavam desarrumadas, mas não havia sinais de luta. Nem pegadas, nem marcas de sangue, nada. Era como se tivessem evaporado. O caso ganhou destaque na televisão por algumas semanas, mas logo foi engolido por outros escândalos do final dos anos 90. A fazenda foi interditada e a propriedade passou anos à venda, sem que ninguém tivesse coragem de comprá-la. Quem morava por perto dizia ouvir coisas à noite, vozes de crianças, passos no milharal e o som de uma corda balançando no celeiro, mesmo sem vento. Uma senhora que morava a poucos quilômetros contou que via vultos perto do poço, sempre às sextas-feiras, exatamente no mesmo horário em que a família desapareceu. A polícia reabriu o caso 2 vezes, mas nunca encontrou provas novas. Nem mesmo ossos de animais, o que era estranho, era como se a terra rejeitasse qualquer vestígio. Com o tempo, a fazenda ganhou um apelido: a Maldita dos Campos Novos. Motoristas evitavam passar pela estrada que cortava o terreno depois do pôr do sol. Quem se arriscava dizia sentir uma pressão no ar, como se algo invisível os observasse. Alguns afirmavam ter visto uma mulher parada na varanda, de vestido branco e cabelo desgrenhado, mesmo com o local completamente vazio há anos. Os anos se arrastaram, e o mistério virou lenda, dessas que os mais velhos contam nas rodas de chimarrão, sempre abaixando o tom de voz quando o assunto chega. Mas havia algo que ninguém sabia. O último registro policial mencionava um detalhe omitido da imprensa. No quarto principal, os agentes encontraram uma pequena caixa de madeira com símbolos entalhados e um caderno parcialmente queimado. Dentro do caderno, poucas palavras legíveis. A luz voltou e, desta vez, não quer ir embora. O diário foi arquivado como evidência, mas desapareceu junto com parte do processo em 2004, quando o prédio da delegacia sofreu um incêndio. Durante mais de 2 décadas, ninguém jamais voltou lá. Até que, em 2024, um estudante de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina encontrou uma pista esquecida em um sebo. Um diário idêntico ao descrito nos arquivos, com as mesmas inscrições e uma assinatura, a mesma da esposa desaparecida. E é aqui que essa história começa a mudar. O diário estava coberto de poeira, mas as páginas pareciam recém-escritas. Na capa, o nome: Helena Duarte, a mulher que, segundo os registros oficiais, desapareceu junto com o marido e os filhos em 1998. O estudante, um rapaz de 22 anos chamado Rafael, não sabia que aquele caderno o levaria direto ao lugar que ninguém mais queria visitar. Ele começou a ler ainda no balcão do sebo. As primeiras páginas descreviam a vida tranquila da fazenda. O cheiro do café de manhã, os meninos brincando no curral, o marido cuidando da lavoura. Tudo parecia normal, até que, de repente, a escrita mudava.
As frases ficavam curtas, tremidas, e os trechos se tornavam confusos. Helena escrevia sobre uma luz do campo que aparecia sempre entre 2 e 3 da manhã. Dizia que era bela, mas que deixava um zumbido nos ouvidos e fazia os bois enlouquecerem. Rafael ficou obcecado. Voltou para casa e passou dias tentando confirmar a autenticidade do diário. Pesquisou os nomes, os documentos e descobriu que o sobrenome Duarte constava nos antigos registros da região de Campos Novos. A coincidência era impossível de ignorar. Ele decidiu ir até a fazenda, a mesma onde ninguém mais punha os pés há 26 anos. A estrada era de barro, cercada por plantações secas e o silêncio típico do interior. Quando o carro dele parou em frente ao portão, o sol já se escondia atrás das colinas. A casa principal estava de pé, mas parecia suspensa no tempo. As janelas quebradas deixavam entrar o vento que fazia as cortinas se moverem como se alguém estivesse ali dentro. Rafael empurrou o portão. O rangido metálico ecoou pelo terreno vazio. A cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava. Ele entrou na casa. O chão rangia. A mesa da cozinha ainda tinha talheres enferrujados e uma garrafa seca no centro. Havia marcas de mãos infantis nas paredes, feitas com algo que parecia terra. Rafael acendeu a lanterna do celular e foi até o corredor. No quarto do casal, encontrou um espelho trincado e, refletido nele, uma frase escrita em giz. Ela não queria ir. O coração disparou. Tentou racionalizar. Podia ser uma brincadeira, alguém que invadiu a casa depois. Mas a caligrafia era a mesma do diário. Do lado de fora, o vento começou a uivar. Ele saiu para o quintal e caminhou até o poço, agora tampado com uma laje de concreto. Sobre ela, símbolos idênticos aos da capa do diário. Pegou o celular e começou a gravar. Enquanto filmava, um som distante ecoou, como passos arrastando algo pesado dentro do celeiro. Rafael se virou lentamente. A porta estava entreaberta, balançando sozinha. Por um instante, pensou em ir embora, mas algo o prendia ali. Abriu a porta. Dentro do celeiro, o ar era frio e úmido, e o cheiro de mofo se misturava a um perfume doce, quase familiar. No chão, uma cadeira caída e um brinquedo antigo, uma boneca sem um dos olhos. Quando ele a pegou, ouviu um estalo vindo do teto. Uma telha se moveu. E então, silêncio absoluto. Nem grilos, nem vento. Nada. Rafael saiu rapidamente, o coração batendo forte. No caminho de volta, percebeu que o relógio do pulso marcava 2h17 da madrugada. A mesma hora em que a família desapareceu. Nos dias seguintes, o rapaz começou a postar pequenos vídeos no canal dele, mostrando trechos do diário e partes da investigação. Os comentários explodiram. Gente afirmando conhecer a região. Outros dizendo que também viam luzes estranhas à noite. Um usuário anônimo enviou uma mensagem. O diário não estava completo. Falta a última parte. Ela ainda está lá. Rafael não entendeu o que aquilo significava. Até que o mesmo usuário mandou uma foto. Nela, aparecia uma parede da fazenda com uma inscrição idêntica à do diário. A luz volta quando alguém lê. E ele tinha acabado de ler. Rafael não conseguiu dormir naquela noite. A foto que recebeu parecia recente. A parede ainda tinha marcas de tinta descascada, mas o traço da inscrição era nítido, fresco. Alguém esteve lá há pouco tempo, ou ainda estava. Na manhã seguinte, ele voltou ao sebo, onde havia encontrado o diário. Quis entender como aquele caderno foi parar ali. O dono, um senhor de cabelos grisalhos e voz rouca, disse que comprara um lote de livros de uma casa antiga em Maringá. Quando Rafael perguntou o endereço, o velho hesitou. Filho, tem certeza de que quer saber? Rafael insistiu. O homem escreveu em um pedaço de papel e entregou, sem dizer mais nada. No caminho, o rapaz sentia algo apertando o peito. A sensação de que já conhecia aquele trajeto, aquelas curvas, aquele cheiro de terra molhada. Quando chegou ao endereço, percebeu que era a mesma estrada que levava à fazenda dos Duarte.
A casa do lote ficava a apenas 2 quilômetros dali. Do lado de dentro, uma senhora o recebeu. Disse que o marido dela havia trabalhado na propriedade por pouco tempo, antes do desaparecimento. Eles eram bons, contou ela. Mas a mulher, a dona Helena, às vezes falava sozinha. Dizia que a luz do campo falava com ela, que prometia tirar o peso da vida. Rafael perguntou se ela sabia algo sobre o diário. A mulher o olhou fixamente. Se você o encontrou, então a promessa está de volta. Antes que ele pudesse perguntar mais, a mulher fechou a porta. Rafael voltou ao carro com a cabeça girando. Decidiu reler o diário com calma. As últimas páginas pareciam escritas às pressas, com tinta borrada e frases interrompidas. Helena descrevia sonhos repetitivos. Via os filhos entrando no milharal, guiados por uma luz azulada. Acordava sempre com o som de vozes, sussurrando seu nome. Ela dizia que o marido começara a mudar. Acordava suado, falava palavras em outra língua e passava horas parado olhando o poço. Um trecho em especial o arrepiou. Se eu desaparecer, não me procurem. A luz não aceita ser contrariada. Rafael fechou o caderno, mas quando foi guardá-lo, percebeu algo que nunca tinha notado. Entre as páginas, havia uma fotografia amarelada. Mostrava a família toda, o casal, os 2 filhos, e ao fundo, alguém que não constava em nenhum registro. Um homem alto, de chapéu, com o rosto encoberto pela sombra. No verso, uma data, 25 de julho de 1998, 3 dias antes do desaparecimento. O estudante ampliou a foto digitalmente. Mesmo com o grão da imagem antiga, notou algo inquietante. Atrás do homem, parecia haver um brilho, o mesmo tom azulado descrito por Helena. Não era reflexo. Não havia luz naquele ponto. Ele enviou a imagem a um amigo especialista em edição, que respondeu minutos depois. Isso não é defeito, o brilho está dentro da foto, como se tivesse sido impresso junto. Rafael começou a juntar as peças. O diário, o homem da foto, a inscrição na parede. Tudo apontava para a fazenda, e quanto mais lia, mais tinha a sensação de que Helena falava com ele. As palavras pareciam mudar de posição toda vez que voltava a ler, como se a caligrafia pulsasse. Num dos parágrafos, uma frase nova surgiu, escrita de forma trêmula. Você já voltou, a luz está à sua espera. Ele deixou o diário cair. Olhou ao redor. O quarto estava escuro, e a tela do notebook refletia apenas o próprio rosto. Por um segundo, achou ver um vulto atrás dele. Virou rápido. Nada. Mas quando olhou novamente para o computador, o reflexo mostrava o quarto diferente. A mesma parede da foto, com a inscrição. E atrás do reflexo, o homem do chapéu. Rafael desligou tudo e respirou fundo. Tentou se convencer de que era apenas cansaço, uma ilusão provocada pela falta de sono. Mas o som que veio em seguida não deixava dúvidas. Alguém o chamava pelo nome, uma voz distante, sussurrada, repetindo: Rafael, volta para casa. Ele olhou o diário mais uma vez. A última linha agora dizia: a fazenda nunca foi deles, e agora é sua vez. Rafael passou os dias seguintes tentando ignorar o que lera, mas não conseguiu. O diário parecia chamá-lo, mesmo fechado. Toda noite ele o ouvia cair da prateleira, sempre às 2h17. Quando o abria, encontrava as páginas limpas, sem uma única palavra. E na noite seguinte, o texto voltava. Igual. Era como se o livro respirasse. Ele sabia que não podia continuar assim. Decidiu voltar à fazenda, dessa vez preparado. Levou uma câmera, um microfone direcional e uma lanterna de luz fria. Disse a si mesmo que faria um registro jornalístico, um documentário sobre um caso esquecido. Mas no fundo, ele sabia. Não era apenas curiosidade, era um chamado. A estrada estava ainda mais deserta do que antes. Nenhum som de pássaros, nenhum sinal de vida. Quando estacionou o carro, percebeu o portão da fazenda entreaberto, como se alguém o esperasse. Ligou a câmera e começou a gravar. São 2 da manhã. Estou na propriedade dos Duarte. Se algo acontecer,
Esse vídeo vai servir como prova. A voz dele tremia. Entrou devagar. O vento arrastava folhas secas pelo chão. As tábuas da varanda rangiam sob os pés. No interior da casa, o ar estava pesado, como se não circulasse há anos. A lanterna iluminava partículas suspensas no ar, girando devagar. Rafael caminhou até o quarto principal, o mesmo do espelho trincado. A cama estava coberta de pó, mas sobre o travesseiro havia algo novo. O diário, aberto em uma página que ele jurava não existir antes. Lá estava escrito: "Agora que voltou, você verá o que nós vimos." O chão estalou atrás dele. Rafael virou a câmera. O corredor estava escuro, mas uma sombra atravessou de uma parede à outra. Respirou fundo e seguiu a sombra até o celeiro. A porta estava entreaberta. Dentro, o frio era quase cortante. Pendurado em um gancho, um brinquedo de pano balançava sozinho, rangendo no vento. Rafael focou a câmera no canto do celeiro, e ali, entre as tábuas, algo brilhou. Um pedaço de espelho, refletindo um vulto alto, imóvel. Ele girou a lente e o reflexo sumiu. Mas o som continuava, passos lentos atrás dele. Virou rápido. Nada. Voltou a filmar e percebeu uma inscrição na parede, escrita com algo escuro. "A luz aceita quem grava." O celular começou a vibrar. Na tela, uma chamada de vídeo de número desconhecido. Atendeu. A imagem era tremida, noturna, mostrando o interior da casa. Mas ele não estava dentro da casa. O vídeo mostrava ele próprio no celeiro. A câmera do outro lado parecia observá-lo de trás das ripas de madeira. Rafael largou o celular, o coração disparado. Olhou em volta e percebeu que a luz da lanterna começava a piscar. Um som grave ecoou do poço, lá fora, como um gemido vindo das profundezas. Ele correu até lá. A tampa de concreto estava rachada. No meio da rachadura, um feixe de luz azulada escapava, pulsando lentamente, como um coração vivo. O mesmo tom, descrito por Helena no diário. Rafael se aproximou, gravando tudo. A luz aumentou e o ar começou a vibrar, distorcendo o som. Ele tentou recuar, mas o chão parecia sugar seus pés. O diário que estava em sua mochila começou a emitir um som, como um sussurro acelerado. Então, o feixe explodiu. Por um instante, tudo ficou branco. Quando a visão voltou, o poço estava fechado outra vez. Intacto. Rafael estava caído no chão com a câmera ao lado. O visor ainda gravava, mas algo havia mudado. Na tela, ele não aparecia. A imagem mostrava o celeiro vazio, com a boneca balançando. Atordoado, pegou o diário e folheou desesperado. Agora, todas as páginas estavam preenchidas com a mesma frase, repetida dezenas de vezes. "A luz não tira, ela escolhe." Rafael correu até o carro, ligou o motor e foi embora sem olhar para trás. Na estrada, olhou pelo retrovisor e viu uma última coisa. A varanda da casa estava iluminada. E na porta, alguém o observava. Alto, imóvel, com o rosto encoberto pelo chapéu. Ele acelerou, o coração quase saindo do peito. Mas por mais que tentasse, o farol do carro parecia iluminar sempre o mesmo trecho de estrada, como se não saísse do lugar. Na manhã seguinte, um vídeo novo apareceu no canal dele. O título era simples: "O que há dentro do poço?" Mas Rafael nunca chegou a postá-lo. O vídeo se espalhou pela internet em poucas horas. O canal de Rafael, que antes mal passava de 100 inscritos, saltou para milhares. Mas ninguém sabia explicar como o vídeo foi publicado. Nos metadados, a data de upload marcava 2h17 da madrugada, o mesmo horário em que tudo começou. As imagens eram curtas, desconexas, trechos da casa, o poço, o reflexo de uma luz azul. E, em um momento, a voz de Rafael dizendo: "Ela está aqui, ela nunca foi embora." Depois disso, o vídeo terminava em silêncio. Os comentários se dividiram entre os que chamavam de farsa e os que juravam ver rostos aparecendo entre os quadros, sombras se movendo nos cantos. Um canal de investigação paranormal foi até o local,
mas encontrou a fazenda completamente destruída. Restavam apenas as fundações queimadas e o poço intacto, outra vez selado. Enquanto isso, a mãe de Rafael registrou seu desaparecimento. A polícia encontrou o carro dele a poucos quilômetros da propriedade, parado no meio da estrada, com o motor ainda quente. No banco do passageiro, o diário. Mas não o mesmo. As páginas estavam limpas, exceto por uma única frase escrita em tinta vermelha. A promessa foi cumprida. Os peritos tentaram identificar a caligrafia. Era idêntica à de Helena Duarte, a mulher desaparecida 26 anos antes. O caso se tornou uma obsessão para os internautas. Teorias pipocavam por todo lado. Alguns diziam que Rafael havia encenado tudo e fugido. Outros acreditavam que a luz era um fenômeno atmosférico raro. Mas havia quem jurasse que ele havia sido escolhido, o novo guardião da promessa da luz do campo. Alguns dias depois, um padre de uma paróquia próxima ao local procurou a imprensa. Disse que, décadas atrás, a fazenda fora construída sobre um antigo terreiro indígena, usado para rituais de purificação. Quando os primeiros colonos chegaram, profanaram o lugar, cavaram um poço no centro e ergueram a casa sobre ele. Desde então, a luz aparecia a cada geração, cobrando o que chamavam de devolução. Quem tenta interromper o ciclo, desaparece, disse o padre. Não é castigo, é continuidade. Na mesma semana, um novo vídeo surgiu no canal de Rafael. Sem título, sem descrição. Apenas a imagem da fazenda reconstruída. As paredes limpas, o portão novo, a casa de pé novamente. A filmagem parecia feita por um drone, circulando lentamente o terreno. No final, a câmera focava na varanda. Lá estava ele, Rafael, de chapéu, parado, imóvel, com o rosto coberto pela sombra. Atrás dele, uma mulher segurando duas crianças pequenas. O vídeo terminava com uma frase escrita à mão na tela. A luz nunca apaga, ela só muda de dono. Os comentários explodiram. Pessoas afirmavam reconhecer a mulher. Era Helena. Outros garantiam que a gravação era uma montagem, feita com inteligência artificial. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. A luz azulada, refletida na lente da câmera. O mesmo brilho do primeiro vídeo. E o upload, mais uma vez, feito exatamente às 2h17. Após esse último vídeo, o canal foi apagado. O nome do usuário, as postagens antigas, tudo desapareceu sem deixar rastro. Quem tenta acessar hoje encontra apenas uma tela preta e um som quase imperceptível, como um zumbido distante, o mesmo que Helena descreveu no diário. Nos arquivos da delegacia de Cianorte, o caso continua aberto. Mas, curiosamente, alguém anexou uma nova evidência meses depois, uma foto impressa. Mostra a fazenda ao entardecer e, na varanda, uma família sorrindo. O casal, 2 filhos e um jovem de camiseta escura segurando um caderno. No verso, uma data escrita à caneta, 2024. E abaixo dela, uma frase em letras pequenas, quase apagada. A luz encontrou outra casa. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você acha que Rafael ainda está lá? Ou a luz agora está em outro lugar? E se quiser que eu traga a investigação completa sobre os arquivos apagados do canal, se inscreva agora, porque o que vem depois desse diário, ninguém está preparado para ver.